noite, irmãos. Meu nome é Eli Valentim da Rocha. Sou membro da Igreja Batista em Guarabu. E estaremos falando um pouco sobre a lição 2 da revista intitulada Carta aos Romanos. Farei uma oração nesse momento. Senhor Deus Pai, abençoe a todos que estão nesse vídeo, todos os corações desejosos de ouvir a sua palavra, de aprender dela e seguir em frente como servos fiéis a partir do testemunho fundamentados na sua palavra. Obrigado por não nos faltar, em nome de Jesus. Amém. Segundo pesquisa que eu pude realizar na Bíblia de Estudos Almeida, a carta foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo, e Paulo se encontrava na cidade de Corinto. Segundo a narrativa do pesquisador, a carta é parecida com a carta aos Gálatas, sendo que a carta aos Gálatas é uma carta resumida do que foi escrito aos Romanos. Paulo ele se encontrava em Corinto e desejoso de estar junto com os irmãos na cidade, junto com os irmãos em Roma. É uma igreja que crescia, uma igreja que tinha um testemunho que chegou aos ouvidos de Paulo, e Paulo desejava muito estar com eles, mas até o momento que ele escreveu a carta, ele não esteve em Roma, o que o motivou a ter de escrever a carta. Ele escreveu por isso, e agradecemos a Deus por essa situação, porque se Paulo estivesse lá, conforme em outras cidades, nós teríamos apenas um relato de que ele esteve na determinada cidade por um determinado tempo. Neste caso aqui, nós temos a informação necessária que aquele povo, daqueles nossos irmãos da cidade de Roma precisavam, e que hoje nós podemos rever por vários momentos. Nós temos esta informação para nós. É uma bênção para nós. Vamos ver mais aqui. O Evangelho e Paulo. Primeiro que o Evangelho era a novidade da época. Não é à toa que também no seu significado significa boas novas. Quais são essas boas novas? Jesus Cristo veio, a promessa de Deus foi cumprida. E Paulo, em particular, ele tinha todas as informações a respeito dos acontecidos. Jesus veio, viveu, cresceu e, quando adulto, iniciou o ministério, e nesse ministério para a fundamentação daqueles que o sucederiam na propagação dessa mensagem, treinou os seus discípulos, tornando-os apóstolos, e por último o apóstolo Paulo. Ele mesmo se considera o último, quase como um abortivo. E a palavra Evangelho significa boas novas. Então é a novidade da época. O Evangelho começou a crescer. Paulo seguiu em viagens, 3 viagens pelo mundo, e o Evangelho se expandiu. Até então, o que existia era o período de dominação romana, mas não uma perseguição à Igreja de Cristo de forma tão efetiva que a gente conhece nas narrativas históricas de perseguição, de morte, de sacrifícios, de entrega dos cristãos da época para morrerem nos pátios de diversões que eram as arenas romanas. Mas até então o Evangelho só estava se expandindo. Deixa eu ver. Inicialmente, Paulo ele
faz uma narrativa de si. Ele se anuncia e se anuncia como servo do Senhor, apóstolo do Senhor, separado para esta tarefa. Esta informação está bem clara aqui no texto, em Romanos 1, é o texto base, versículo de 1 a 17, leremos alguns para os irmãos terem em mãos. Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos pensar um pouquinho em cada uma dessas palavras, desses títulos. Servo do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo, separado. Servo, aquele que serve. Não é bem uma característica nossa sermos servos. Isso requer uma postura de humildade. Não pode servir quem não tiver um coração humilde. Vamos ver. Uma definição de liderança que eu vi em certa ocasião na mensagem do pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, na primeira igreja batista em Niterói, na época do lançamento do Inário para o Culto Cristão. Ele disse o seguinte: líder significa ser servo. Líder é quem serve. Tá? Então Paulo se sente servo e disposto estava. Apóstolo é o servo que foi enviado. Apóstolo significa enviado. Paulo foi o último a ser chamado para essa tarefa e foi marcado. Em várias ocasiões na Bíblia fala sobre os apóstolos como os 12. É o marco da igreja, é o início da igreja. A nossa liderança hoje não é marcada, pelo menos na Igreja Batista, como apóstolos, mas sim por pastores. E por último, separado. Parece até que uma redundância, mas eu gostaria de destacar essa palavra separado da seguinte maneira: separado me lembra nazireu, não com os princípios do nazireu, no sentido de com as práticas do nazireu, os rituais, não cortar cabelo, não beber bebida forte, e no caso da experiência de sanção. Nós sermos separados por conta do propósito. Porque diante de Deus, no anúncio do Evangelho, você se apresentando como servo do Deus Altíssimo, então somos vistos dessa forma e observados se o nosso comportamento está condizente com este anúncio. Nós somos ou não servos do Senhor. Isso exige uma vida de disciplina no estudo da Palavra de Deus, uma disciplina em oração e o exercício dessa mensagem no dia a dia. Então, somos separados. O ponto 2 da lição fala sobre o Evangelho de Deus. Há um comentário aqui, deixa eu ver aqui. Paulo, o Evangelho, ele não é fruto da imaginação de Paulo. Paulo não criou essa narrativa do nada. Ele anunciou o que foi dito a ele. Isto está em 1 Coríntios 15, 1, que faz menção disso. No versículo 3 diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 1 Coríntios 15, versículo 13. Os irmãos podem conferir. Dar um pause e façam a conferência.
Então, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem tirada da imaginação de Paulo, porque tudo que se refere a Cristo foi anteriormente mencionado nas Escrituras. No texto indicado como leitura diária, já em Isaías 55, Isaías 53, mencionam relatos referentes a Cristo. Então, o Evangelho ele foi anunciado anteriormente. Jesus Cristo ele veio complementar a sua palavra. Agora, lembrando bem, um comentário. Fala assim, estava previsto nas Escrituras, vamos ver, 1 carta aos Romanos, número 1, versículo 2. O qual, por Deus, outrora, prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Versículo 1 de novo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Que Sagradas Escrituras nós éramos na época? Que tinham na época? Eles não tinham os 4 Evangelhos. Eles não tinham as cartas de Paulo considerados como parte das Sagradas Escrituras, porque eram textos ainda em formação. O livro de João foi escrito 20 anos depois desta ocasião. Vamos ver de novo aqui, 1 Coríntios 15. Os irmãos deem pausa para procurar. No versículo 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Na Bíblia dos irmãos, possivelmente tem uma referência em cada um desses versículos. Por exemplo, no versículo 3, a referência está em Isaías 53, de 5 a 12. E a segunda referência às Escrituras, Sagradas Escrituras, está em Salmos 16, 10. A Bíblia dos irmãos tem logo abaixo escrita. Vamos ver. Dando continuidade, faremos a leitura do texto bíblico de Romanos 1, versículos 2 e 4. O qual, por Deus, outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Atentarei na segunda parte, no versículo 4. Descendência de Davi. Descendência de Davi implica em ser consanguíneo. A genética de Davi está presente no corpo de Cristo. Cristo, ele veio na forma humana, ele encarnou-se, e isto ocorreu uma única vez, e ele veio de forma como todos nós viemos. Ele foi gerado e nasceu de uma mulher, como todos nós, homens e mulheres, nascemos de uma mulher. Então, Jesus, ele foi embrião, esse embrião cresceu, tornando-se um feto, e esse feto veio a nascer. Isso não poderia ocorrer se não existisse o contato, o sustento físico. Para ser descendente de Davi, não bastaria apenas nascer de Maria, ele tinha que ter o mesmo sangue. Jesus, nascendo na forma de homem,
ele esteja sujeito às mesmas paixões que nós estamos sujeitos. Mas precisamos fazer como ele, vencer o mundo. Nessa tentativa, oramos, estudamos a sua palavra e seguimos em frente até que ele venha nos levar ou ele regresse. Então Jesus, ele tem, na forma de homem, o seu corpo tinha necessidades para sustento. Ele comia, ele teve fome, ele pediu de comer. E quando na gestação ele precisava de nutrição também, para poder desenvolver e fazer valer o que o texto, versículo 3 diz, descendente de Davi. Então ele tinha uma genética de Davi. Não é como alguém já disse que Jesus não existia nem cordão umbilical. Não. Natureza de Jesus, natureza humana, se implica em nascer como nós nascemos, se sustentar como nós sustentamos, com alimentação, e somos sujeitos às situações, porque nós temos um corpo frágil, ficamos doentes, somos sujeitos a uma repentina morte por conta de um acidente. E Jesus, ele foi levado à cruz, morreu na cruz, como qualquer um morreria se fosse crucificado e sofresse as dores que ele sofreu. Mas ele também foi Deus, e essa parte segue para um estudo posterior. No tópico seguinte, Paulo e os romanos, no caso, a Igreja de Cristo. Então, ele faz uma declaração sobre os cristãos, que, aí no caso, vamos nos incluir nessa questão, somos chamados para ser de Cristo, para ser amados de Deus e para sermos santos de Deus. No versículo 7 faz essa menção. Vamos fazer a leitura? Romanos 1, versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma saudação de Paulo. E algumas informações nela contidas a gente aborda. Então, servos de Cristo, servos santos diante de Deus, separados para Deus. Como que é separados para Deus? Uma vida de disciplina, uma vida com estudo bíblico, uma vida em oração, para que sigamos como cristãos, no testemunho. Não sermos apenas cristãos por palavras, mas também pelas nossas ações a todo tempo. É claro que são cristãos aqueles que creem em Cristo. E a segunda, e o contrário disso, é aquele que não crê em Cristo. Há uma diferença. É como se fossem duas moedas. Uma face tem um desenho e a outra face tem outra figura. Então, aqueles que não estão em Cristo seguem sobrevirar sobre eles a consequência disso. Nós somos servos, somos dependentes, queremos ser dependentes e sujeitos ao amor de Deus, alvos do amor de Deus, e estaremos com Cristo na glória. Agora, quem não está em Cristo não acredita em nada disso e estará sujeito às consequências disso. Um distanciamento de Deus. O versículo de referência a essa afirmação está em João 3, versículo 18, um texto bem conhecido. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No tópico 2 dessa lição,
O apóstolo está e demonstra sua gratidão a Deus pelas notícias recebidas sobre a igreja de Roma, os cristãos que estão em Roma, uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo. E eles estão desenvolvendo, estão testemunhando, e esse testemunho chegou aos ouvidos de Paulo. E Paulo faz menção disto. Isso se encontra no versículo 8 de Romanos 1, que assim diz: primeiramente, dou graças a Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito do Evangelho de meu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se eu me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Então, por todo o mundo já é proclamada o testemunho desses cristãos, desses nossos irmãos em Roma. Mas Paulo ele faz no versículo seguinte uma menção longa do quanto ele se preocupava com os servos de Roma e por isso suplicava incessantemente, versículo 9 menciona, incessantemente fazia oração para sustento. Porque o Evangelho, quando ele começa a desenvolver, uma igreja começa a ganhar algum destaque sobre as suas ações na sua comunidade com relação à ação social, ao evangelismo, a desenvolver, a crescer em número de membros. Algumas até têm televisão, rádio. Isso me veio à mente uma experiência interessante. Em nosso quintal temos uma roseira. E essa roseira, ela brota e começa a crescer. Passado o tempo, quando eu olho de novo, as folhas estão desaparecendo. Porque de tempos em tempos vêm formigas e picotam e levam a roseira toda. E ela não dá mais flores por conta disso, porque está o tempo todo tentando se renovar, mas não consegue chegar ao finalmente, que é crescer, ficar bonita e florescer. Porque sempre vêm as formigas. As formigas não vêm quando não tem broto, elas vêm quando tem broto. Então, o inimigo ele não vem quando está tudo mal, não vem quando não há frutos. Quando a igreja frutifica, ele vai começa a criar situações e direcionar aqueles teus seguidores para estarem junto com estes, naquela igreja, para falar do amor, para atrapalhar o crescimento da igreja. Aí começa a inserir fofoca. São tantas situações, nós sabemos muito bem disso. Então, a igreja começou a crescer, então está tudo bem? Não, não está tudo bem. A igreja começou a crescer, então surgem os problemas. Por isso a necessidade de oração. Vamos ver o que mais temos. Mais à frente, no tópico 3, fala diretamente sobre o Evangelho e o versículo de referência está em Romanos 1, 14 a 16. E é interessante esse texto. Ele se resume na postura do apóstolo. Já adianto logo o raciocínio base. Vamos fazer a leitura? Romanos 1, versículo 14 ao 16.
pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto já em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois sou devedor de gregos como de bárbaros. Esta é uma postura, é uma empatia que o apóstolo tem para aqueles que estão ao redor dele, em particular dos gentios, aqueles que não são judeus. O Evangelho implica em você se dar, você vai se expor, vai testemunhar de Cristo, mas qual a motivação que nos tira de nossos lares para irmos aos campos? Os pastores, é mais comum entre pastores, missionários, e necessariamente que tenham feito seminário, mas porque tenham esse desejo no coração. Mas o que é isso que nos motiva a ir para esses lugares tão distantes, a se exporem a perigos? É o amor. O amor, ele também é complicado no sentido de, a gente for olhar dentro de nós, pode não sentir tanto amor assim para se dar a este sacrifício, essa exposição. Mas podemos exercitar isso. Se primeiramente em casa zelarmos pelos nossos, zelarmos no testemunho, já é um bom começo. E principalmente porque dentro de casa é onde o testemunho é mais difícil, porque somos conhecidos em profundidade. Todas as nossas ações, todos os nossos passos, eles são percebidos em detalhes. Então, o apóstolo, ele tinha a postura dele diante daqueles que precisavam alcançar o Evangelho, que são todos que precisam alcançar o Evangelho, os não crentes, ele se sente devedor. É um sentimento, é uma postura, eu tenho que pagar o Evangelho. Conheço um pastor, que ele tornou-se pastor, ainda é idoso, mas ele foi evangelista a vida inteira, desde os 20 anos de idade, e ele é evangelista há 63 anos. E ele fica ansioso porque está preso em casa, por conta das limitações da saúde, está com 83 anos, e ele fica ansioso porque e se sente inútil porque não pode sair para visitar, para anunciar, para testemunhar, para discipular e fazer a viagem missionária, capelania hospitalar, capelania prisional, uma vida bem dinâmica no Evangelho, no testemunho, e hoje não pode fazer isso. Ele se sente incomodado por isso. Então esse devedor, esse sentimento de devedor a Cristo pelo que recebemos dele foi a salvação e que queremos divulgar e nos preocupamos com o próximo. Paulo demonstra que está disposto, está motivado. Ele é amado de Deus, sustentado por Deus, tem a promessa, conforme nós temos tudo que Paulo vivencia, nós temos também, de que nós estaremos junto com Cristo na glória. Então há uma disposição, há uma motivação. E por último, ele faz uma declaração, no versículo 16, que diz, que se resume toda a narrativa do livro de Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho. Então vamos falar um pouco sobre o envergonhar-se. Vamos ver. O Evangelho, antes de Cristo, as Escrituras Sagradas eram a lei e a experiência dos profetas. E a lei, ela só aponta falhas.
Você errou, você falhou, então ela só aponta falhas. Mas Cristo, quando veio, ele veio complementar a lei. Ele trouxe o perdão. As Escrituras apontam as falhas e nós reconhecemos as faltas e Cristo nos perdoa. Esta fechou-se de forma perfeita esta relação. O esclarecimento, a luz sobre as faltas e o perdão em consequência. Bem, queridos, na última parte do estudo, gostaria de mencionar a questão da existência de grupos e da importância deles. Nós estávamos falando sobre vergonha do Evangelho. Paulo estava advertindo os cristãos de Roma. Então, os grupos, eles sempre existiram. Grupos tribais, grupos religiosos, fariseus, saduceus, e tem peculiaridades, tem características. Nos dias de hoje, os grupos são muito mais específicos. Grupos de música, grupos de quem gosta de pagode, quem gosta de funk, quem gosta de clássicos, time de futebol. E a participação desses grupos, já é mais... Há uma série de exigências para essa participação. E isso ficou mais difundido com o advento da comunicação. Ficou mais rápido isso. E nós somos incentivados a termos grupos. E os grupos já começam a funcionar em um relação ao outro como água e óleo. Não se misturar. Tornando-se cada vez grupos menores, e sem falar que existe a questão da individualização. Então, os grupos, eles funcionam, fazem pressão. As exigências desses grupos têm um efeito de pressão social. E a tendência é queremos atender a essas exigências para estarmos nesse grupo. Por isso que o ser cristão, como é motivo de chacota, a gente vê isso por várias vezes, até trabalhos de artistas, humoristas, que nem o grupo Porta dos Fundos, que fez uma sátira com Cristo sobre o período de jejum de 40 dias que Cristo esteve no deserto. E agora fizeram outra sátira nesse ano. E qual o objetivo deles? Eles, estou citando como exemplo, mas se observar toda a ação de entretenimento cultural, ela é objetiva destruir aquilo que Deus criou. A moral de Deus que é difundida, eles querem destruir a moral de Deus, perverter a moral de Deus, ridicularizando a moral de Deus, ridicularizando o sacrifício de Cristo. A nossa tendência é se sentir constrangido quando diante dessas pessoas, porque nós agimos diferente. O texto quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, diante desta memória, dessas informações das nossas experiências, quando nos vem à mente, a gente começa a pensar que, gente, como é bom ser cristão. Aí o testemunho fica mais fácil. Por que vou me envergonhar daquilo que é bom, daquilo que é útil? O Evangelho é lindo, é maravilhoso. Então tá. Temos algumas referências bíblicas, que está aqui, por exemplo, Marcos 8:38. E tem um texto que eu preparei que eu vou enviar para os grupos, para a igreja, o grupo da igreja, para que os irmãos tenham isso como um complemento à lição que os irmãos têm em mãos. Marcos 8:38 diz assim: porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Observa bem, porque nesta geração adúltera e pecadora,
Que moral temos? Quem somos nós para sentir vergonha do Evangelho? Geração adúltera e pecadora. Em 2 Timóteo 8, em 2 Timóteo 1, versículo 8 e o versículo 12. Versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, apóstolo Paulo mencionando. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. No caso, não nos envergonhamos de quem fala. Um detalhe interessante, conheci um pregador, um dos maiores evangelistas que eu já conheci, e esse irmão, depois de um tempo, de tanto conhecimento, ele foi ordenado ao pastorado. Ele, quando vinha ao microfone, a primeira coisa que fazia era raspar a garganta. Conheci um outro pregador que é adorado por sua igreja, e ele vinha pregar comendo pipoca. Uma vez, ele, para ilustrar a mensagem, colocou uma galinha no púlpito. Mas eles são homens de fé, homens que evangelizaram, muitas almas foram alcançadas por Cristo através desses homens. Eles merecem todo o respeito. A excentricidade das pessoas não são determinantes de nada. É motivo de a gente apreciar e achar até interessante e ter mais carinho por essas pessoas. E Paulo questiona, gente, eu não tenho vergonha de mim, não tenho vergonha do Evangelho, não tenho vergonha de mim. E Paulo é o cara, como poderíamos dizer, é o grande servo. No versículo 12 diz o seguinte: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O destaque, pois eu sei em quem tenho crido. Paulo tinha consciência, tinha firmeza e tinha todas as suas ações fundamentadas na experiência com Deus e no estudo da palavra de Deus, nas orações. Então, ele sabia porque testemunhava. Ele era menosprezado, foi apedrejado, foi perseguido, mas se manteve nesta confiança. A confiança que a sua vida está guardada para o último dia, que é estar com Cristo na glória. Este é o alvo, prossigo para o alvo, quando ele menciona em outro momento, o alvo é Cristo, e o final dessa trajetória é estarmos com Cristo. Vivermos o Evangelho aqui em vida, na nossa vida mortal, e continuarmos e vermos todas essas promessas cumpridas já na presença do Senhor. Ter ciência de tudo e principalmente ver a Deus, conviver com Deus, estar na glória, glorificando o nome do Senhor. Isso é fantástico. Então, mediante este fundamento, vamos seguir em frente no testemunho de Cristo e não nos envergonharmos do Evangelho. Precisamos nos fundamentar. E o apóstolo disse, eu sei. Esse sei é um autoconhecimento do que você é, de como está seu coração. E isto é revelado principalmente nas orações. Observem que nas orações, a oração é a falar com Deus, é bem complexa. O item interessante é a petição. O que nós pedimos? Para que nós pedimos? Qual o proveito disso que pedimos? Faz parte do reino? Abençoa o reino? Está dentro dos planos de Deus? Buscamos os planos de Deus? Então, quando oramos, nós nos expomos. Se observarem bem como está o coração, veremos falhas. E nesta observação das falhas, vamos buscar a correção. E a correção vem como? No estudo da palavra de Deus, em oração,
Algo interessante que foi uma sugestão do pastor Dami Ferreira, que foi: escrevam um livro. Não vou dizer escrever um livro, mas quando os irmãos pensarem, gente, as coisas podiam ser assim, pode ser assado, as conclusões dos irmãos, se os irmãos pegarem e começarem a escrever, o ordenamento dos pensamentos fica melhor, o proveito é melhor, os irmãos se sentem mais confiantes porque levam mais tempo nesse pensamento. A igreja está numa campanha em que, para escrever o livro de Romanos, alguns irmãos estão fazendo isso. No que eles escrevem, aqueles detalhes do versículo não passarão desapercebidos. Então, quando os irmãos gastam tempo, escrevem os seus pensamentos, as ideias, ordenando essas ideias sobre todos os assuntos, o que acontece é um coração mais firme, um alinhamento mais adequado dos pensamentos diante de Deus. Os versículos vêm à mente, os irmãos escrevem as referências, vão pesquisar essas referências. É um crescimento, é uma independência auxiliada pelo Espírito de Deus. Porque queremos aprender mais de Deus, queremos melhorar. Então, irmãos, a conclusão do texto, o livro de Romanos, ele gira em torno do texto, da mensagem de Paulo, no versículo 16 de Romanos 1, que diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agradeço a atenção, farei uma oração. Obrigado, Senhor Deus, por esses momentos de sua presença. Seu nome seja glorificado, Senhor, em nosso viver, quando estivermos sós e principalmente quando estivermos em companhia dos nossos amigos, parentes, de modo que o testemunho seja eficaz, proveitoso e o Teu nome seja glorificado com as nossas ações, porque todas elas serão conforme o Seu querer, porque assim desejamos. Obrigado por tantas bênçãos. Amém.